A FIFA e a Conmebol, gente, rejeitam o interventor da CPF e avisam que vão mandar um representante ao Brasil para avaliar a situação da entidade, que não é nada boa. Quem está chegando agora no Morning para trazer mais detalhes dessa história é o nosso Rodrigo Viga. Ô Viga, só para entender, quem que está presidente da CBF hoje? Fala, meu príncipe. Tudo bem? Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Talvez o meu camisa 10. Tenho certeza que naquela sua galeria de sapatos bem coloridos, diga-se de passagem, tem uma chuteira ali que joga sozinha, né? Meu caro Paulo, ouvinte, espectadores internautas desse Morning Show, quem está na presidência da CBF é um interino, né? Ele foi nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro após, na semana passada, o Edinaldo Rodrigues, presidente eleito, ter sido destituído do cargo porque entenderam que a CBF não podia ter feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, porque o MP é um órgão público, não pode interferir na esfera esportiva, na CBF, que é uma entidade privada. Quem está na presidência é o presidente do STJD, José Cardiz. Isso está dando um bafafá, um furdúncio danado, tanto que emissários da FIFA e da Conmebol estão vindo aqui para o Brasil justamente para acompanhar de perto esse desenrolar dos fatos. A primeira leitura de FIFA e de Conmebol, meu caro príncipe da chuteira dourada, é que há um erro, um equívoco na escolha desse substituto durante a vacância na presidência. Por quê? Porque reza o estatuto que quem deveria assumir o comando seria o diretor mais antigo, mais idoso na Confederação Brasileira de Futebol. Ele é o Hélio Santos Menezes, mas a escolha foi feita pela Justiça do Rio de Janeiro para que assuma essa função o José Perdiz, que é... Estou dando um tapa aqui na mosca, com todo respeito à mosca, porque está me atrapalhando, tá? O Zé Perdiz, que é presidente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E aí, FIFA e Conmebol vão acompanhar de perto, como eu disse, todos os detalhes sobre essa destituição do Edinaldo Rodrigues, determinada pela Justiça do Rio de Janeiro, mas a CBF, através do seu jurídico, já está recorrendo ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Por trás disso tudo, contratos gigantescos, milionários da entidade do futebol do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol. E também, quem estaria aí mexendo as peças, manobrando essa destituição, também chamada por muito de golpe no comando da CBF, seriam ex-cartolas que já tiveram problemas com a justiça e já foram banidos do futebol. Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, dois nomes bem conhecidos da CBF e do mundo esportivo, viu, meu caro Paulo? Que loucura, Viga. Obrigado, meu amigo, aí pelas atualizações e força no combate ao mosquito, beleza? Um abração. Escuta, que situação do futebol brasileiro, hein, gente? Nossa senhora, mas que situação. Se você pegar, por exemplo, a classificação das eliminatórias, o Brasil tá passando vergonha nesse início, né? E assim, a gente não vê nenhuma grande estrela surgindo, né? Uma renovação, a gente, sei lá, não consegue mais ter aquela empatia que a gente tinha com a seleção de antigamente, né? Hoje a gente nem sabe quem é o lateral direito, o lateral esquerdo. Talvez seja mais fácil ver quem que é o ministro do Supremo do que quem é o lateral da seleção, não é, Ju? Exato, eu ia falar exatamente isso. E particularmente eu adoro, porque eu acho que é uma evolução, né? A sociedade começou a se apropriar de assuntos que são muito mais importantes, né, na sua vida prática do que se fiar a distrações, como futebol. É claro que futebol é um grande negócio, enfim, as pessoas gostam, mas o ministro que é escolhido, o voto que ele dá, a discussão que acontece no Congresso é muito mais importante, é muito mais cidadã do que quem fez quantos gols no final de semana. Assim, eu particularmente fico muito feliz com essa evolução do cidadão brasileiro. E aí, Maninho? Eu vou discordar da Ju. Eu também quero discordar da Ju. Eu também queria discordar. Eu acho que... Nossa, que interessante. Eu quero discordar da Ju um também. combo. Primeiro, eu gostaria que o cidadão brasileiro conseguisse acompanhar com muito mais atenção os debates no Legislativo, que é a casa de representação do povo. Mas é muito chato, né, O Manu? Supremo deveria ser uma casa mais técnica, né? Que não deveria ter tantos temas tão importantes o tempo todo sendo definidos pelo Supremo. Porque a atenção que a gente tem com os ministros é porque
a gente vive essa confusão de poderes, onde o Supremo acaba sendo fundamental para a vida civil, de uma forma mudando políticas públicas muitas vezes. Então, essa parte eu acho ruim. E acho pior ainda a perda de protagonismo do nosso futebol, porque eu acho que é uma parte importante da cultura brasileira. O futebol não tem mais esse é uma expressão da brasilidade. Eu acho que parte do que nos faz brasileiros é também a paixão pelo futebol. E eu acho que o que está acontecendo com a CBF é um triste retrato de algo que tem acontecido com o Brasil, que é, à medida em que o mundo vai se profissionalizando em muitas atividades, inclusive no futebol, o Brasil se perde no jogo da politicagem, como a gente está vendo na CBF, e deixa de dar atenção àquilo que devia ser o mais importante, no caso do futebol, que é o jogo. Posso falar um negócio? Sendo muito sincero contigo, a politicagem na CBF sempre existiu, meu amigo. Sempre existiu. Lembre-se de Ricardo Teixeira. Exato. E antes, João Avelange. Na época áurea. E antes do Ricardo Teixeira, o João Avelange. Ou seja, a politicagem sempre existiu. O meu ponto é o seguinte, o mundo conseguiu avançar muito em termos de profissionalização. Então, num contexto em que o futebol era mais amador, a politicagem não prejudicava tanto o nosso desempenho relativo ao resto do mundo. À medida em que o mundo vai se profissionalizando e o Brasil se mantém nessa politicagem, a gente perde a oportunidade de profissionalização e está ficando para trás naquilo que a gente fazia de melhor, que era o jogo. A politicagem tem correlação direta com a falta de talentos do Brasil hoje no futebol? Acho que sim. Também. Vocês acham? Também. Sim, eu tenho minhas dúvidas. A preparação dos atletas não tem a atenção que deveria ter. Não tem o profissionalismo na forma de preparar as divisões de base. Mas tem uma questão... Tem dom, tem talento. Mas aí eu acho que... Mas parte também da organização, das condições dos campeonatos internos, da estrutura do futebol como um todo, para que haja uma possibilidade desses atletas surgirem. Eu quero fazer uma comparação. O que mudou da época de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu? O que mudou da politicagem de lá? Era pior antes. Cá? Era pior antes. Então, esse é o essa questão. Era muito o profissionalismo hoje em dia está muito maior do que era no passado, né? Agora, por que a seleção brasileira está pior? Por que a lambança na CBF está pior do que antes, né? Essa é a questão. E eu tenho uma teoria. A minha teoria é o seguinte, né? Eu concordo com você, mano. O futebol faz parte da nossa cultura. A nossa identidade cultural passa pelo futebol. Identidade cultural é aquilo que nos une como pessoa e como brasileiro. O problema, no meu ponto de vista, é que nós estamos dividindo como nação. A polarização da política está refletindo no descaso da população com o futebol. Por quê? Porque a nossa unidade como nação, a nossa unidade como cultura está rompida. Está rompida. Isso reflete por que a gente não conhece o lateral da seleção, por que a gente não gosta de torcer mais para a seleção brasileira como a gente torcia no passado. Ou seja, o que a gente tem que fazer é olhar para dentro e nos ver como cidadão brasileiro e pensar nas nossas culturas, nos nossos traços ideológicos, né, de modo a abraçar a população como um todo. Então temos que nos unir e temos que nos pacificar e isso com certeza vai se refletir no futebol. O que você pediu, Ju? Olha, eu cresci vendo meu vô criticando o jogo de futebol. Ele sempre falava que era um bando de homem bobo correndo atrás de uma bola. Talvez ele estivesse ali muito preocupado em trabalhar, né? Meu avô era caminhoneiro lá de Minas Gerais. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com uma romantização do que vem a ser o futebol, porque não é tudo isso para tanta gente o tempo inteiro na história do Brasil. Esse é um ponto. E segundo, que eu acho que o futebol está passando por uma crise exatamente de confiabilidade. Eu mesma, quando criança, torcia muito, chorava, rezava, enfim. Hoje eu não acredito mais nos resultados, eu vejo que há manipulação de tudo e eu acho que outras pessoas pensam assim como eu e acabaram se desapegando da cultura e da torcida do futebol. Então a crise no Brasil é uma crise de corrupção, é uma crise de moral, é uma crise ética que infelizmente o errado ele se espalhou para tudo e as pessoas enxergam isso hoje. Talvez não vissem antes. Para fechar, Fabrício.
queria discordar a Júlia no seguinte ponto, que ela falou que é importante que a gente se preocupe mais com a questão, por exemplo, do Supremo do que necessariamente com o futebol. Acho que dá pra gente se preocupar com os dois. Uma coisa não exclui a outra. Até porque o futebol, como a gente falou, é uma representação da nossa identidade como brasileiro. O futebol gera dinheiro, há investimentos bilionários quando a gente fala de futebol. Mas acho que a questão, falando da CBF especificamente, a CBF é um reflexo do nosso país. Lá em 2014, quando o Brasil estava prestes a disputar a Copa, aquele fracasso que foi, o Carlos Alberto Parreira falou a seguinte frase, trágica frase, que a CBF é o Brasil que deu certo. Se a CBF é o Brasil que deu certo, imagina o Brasil que deu errado. Mas é uma coisa muito profunda, porque veja bem, o PP estava falando, a gente não gosta mais de torcer pela seleção. A CBF organiza amistoso Brasil contra Panamá na Califórnia, Exato. Que é para o torcedor brasileiro ficar longe do estádio. A CBF não gosta do futebol, a CBF não gosta do Brasil, a CBF não gosta do brasileiro. E a gente acaba se separando do futebol, que é algo que é intrínseco na nossa cultura.